Alô, boa tarde, você está no canal Professor Belém nessa segunda edição do dia 9 de abril de 2021, sexta-feira. E o país, meus amigos, está numa situação delicadíssima. O momento é grave, é muito grave. Momento em que um poder da República insurge-se contra outro. Estou falando do Supremo Tribunal Federal tentar enquadrar politicamente o presidente Bolsonaro e suas gravíssimas consequências. Bem, um rápido resumo dos acontecimentos de hoje, depois do meu primeiro vídeo. Aliás, eu quero informar aos amigos, ninguém viu o primeiro vídeo. Hoje, muito poucas pessoas foram informadas da postagem do vídeo. Eu postei um pouco mais cedo e o vídeo não teve audiência nenhuma. Fui verificar o porquê. Porque o YouTube não avisa, não comunica praticamente ninguém das nossas postagens. Aí porque eu peço aos amigos que gostam do canal e acompanham o canal sempre que são informados, que vão ao Telegram e lá nos sigam, porque o Telegram, toda vez que eu posto um vídeo aqui no YouTube, eu posto também no Telegram. E o Telegram avisa, coisa que o YouTube não faz, claro. Muito bem, também quero informar aos amigos que o canal, embora nós estejamos numa situação financeira ruim, o canal vai investir alguma coisa aí em qualidade de áudio. Compramos uma pequena mesa de som, novos microfones. Daqui uns 15 dias, provavelmente, já teremos um áudio com qualidade melhor para aqueles, claro, como nós, como eu, que se acostumaram com décadas de alta eficiência global nas transmissões. Vamos tentar fazer um pouco melhor aqui no YouTube também, porque brasileiro gosta de som bonito, ou melhor, de som bom. Som bonito é outra história. Minha voz ainda até que ajuda um pouco, mas se melhorar a qualidade não tem problema. Muito bem, então é isso. Vamos a uma rápida revisão do que aconteceu no dia de hoje. Todo mundo sabe, o Barroso obrigou o Senado a colocar Bolsonaro dentro de uma CPI. Já por parte do Senado, houve sim resistência. O senador Carlos Viana informou que iniciou um processo de coleta de assinaturas para apurar a decisão do ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, acerca da instalação da CPI da pandemia, que visa investigar supostas omissões do governo federal no combate ao coronavírus no país. Vejam só, supostas omissões do governo federal. Ele assegurou em nota que, depois de conversar com o presidente do Senado, disse acreditar ser preciso restabelecer o equilíbrio institucional entre os poderes. Bem, aqui ele foi direto ao ponto. O que está acontecendo é uma quase guerra entre os poderes da República, o que nos levará a todos a uma situação trágica, para lá de trágica. A situação trágica já existe por conta da pandemia. E essa guerra entre os poderes nos colocará no pior dos mundos, muito além do trágico. Por quê? Porque enquanto deveríamos estar unidos para combater a pandemia, muitos se uniram, sim, para combater o presidente, que pouco pode fazer e o que pode fazer, muitas vezes, ou quase sempre, é desfeito pelos seus opositores, que não têm amor nenhum pelo país, querem o quanto pior melhor. Muitos patrocinam a desgraça para ver Bolsonaro depois ser imputado por isso, pela desgraça. Muito bem. Disse ainda o senador que um dos caminhos é propor uma investigação, não de forma individual, mas coletiva, por meio de uma comissão parlamentar de inquérito. Para isso, disse ele, estou aguardando um parecer da consultoria do Senado para que eu possa colher assinaturas dos meus colegas e buscar a abertura dessas investigações. Bem, enquanto Viana ameaça fazer com que o tiro dado pelo STF saia pela culatra,
A CNN publicou uma matéria um tanto quanto enigmática. Ela mostra, ou pelo menos publicou, que existe uma ala lá dentro do STF que está insatisfeitíssima com os atos de Barroso, só que não diz os nomes. Uma ala, isso foi publicado no CNN.com, uma ala do Senado, STF, melhor dizendo, está incomodada com a decisão do ministro Luiz Roberto Barroso de determinar a abertura da CPI da Covid. Ministros da Corte, ouvidos pela CNN, ela deveria dizer quem são os ministros, relataram surpresa e desconforto com o fato de Barroso ter determinado a instalação da Comissão Parlamentar de Inquérito de forma individual. Esses magistrados estavam esperando que o assunto fosse levado ao plenário do Supremo. A avaliação dessa ala do tribunal é a de que o movimento de Barroso pode abrir margem para que o Senado tire da gaveta pedidos de impeachment, como acabei de ler agora, contra ministros do Supremo e também a chamada CPI da Lava Toga, cuja proposta é investigar o suposto ativismo judicial da Corte. Suposto, CNN? Suposto ativismo? Bem, aí já é demais. Diante desse cenário, ministros passaram a atuar nos bastidores para reverter a decisão de Barroso, que submeteu a liminar ao plenário virtual da Corte. Bem, aqui não dá para duvidar, pode ser sim que tudo isso corresponda à verdade, pode ser que existam lá dentro do STF muitos ministros com a toga na mão, com a toga na mão, se é que você me entende, por conta de possíveis aberturas de investigações em relação a eles e até processos de impeachment. O problema é que eles não dizem os nomes. Por quê? Causa de quê? Será que lá dentro do STF tem ministro com medo de ministro? Ala com medo de ala? É uma pergunta legítima. A questão acontece, no entanto, que o ministro Luiz Fux, por exemplo, não está nessa corrente dos temerosos, ao que tudo indica. Por quê? Porque ele disse, segundo a jornalista Bela Megali, que Bolsonaro passou dos limites. Na visão dos magistrados, o presidente da República passou de todos os limites nas críticas contra Barroso. Conforme antecipou um jornal brasileiro nesta sexta-feira, 9, Bolsonaro acusou o ministro de fazer ativismo judicial, disse que falta coragem moral a Bolsonaro e que o magistrado fez politicalha. Isso, de fato, Bolsonaro falou mesmo. Na manifestação emitida pelo Supremo após as críticas, o tribunal defende a decisão de Barroso ao determinar a abertura da CPI da pandemia pelo Senado e afirma que os ministros seguem a Constituição. É mesmo? Fechar templo parece seguir a Constituição? Será mesmo? Bem, mas não vem ao caso aqui porque não foi uma nem duas vezes que o STF rasgou a Constituição, principalmente na era Jair Bolsonaro. Bem, aqui então o presidente passou dos limites, quer dizer, só o presidente tem limites a ser respeitado, ninguém mais tem limites nenhum. Por exemplo, permitir que um prefeito leve sob vara um cidadão honesto, trabalhador, um pipoqueiro, um lojista, um pequeno lojista, ao camburão por estar trabalhando, não é passar os limites? Não, claro que não, claro que não. Desviar recursos federais, milhões e milhões e milhões de reais, ao invés de investir na saúde, não é passar os limites? Não, claro que não. Parece aí que estão sonegando até mesmo vacinas agora. Tem estados que têm estoques de vacina e não estão fornecendo à população. Não é passar os limites? Não, parece que não. Só Bolsonaro nessa história é que tem limites. Mas seja como for, eu disse, a situação é gravíssima. Vivemos uma insegurança jurídica no país. E existem dois poderes hoje declaradamente inimigos. E isso, claro, nos trará um preço, terá uma consequência
gravíssima, muito grande para a população. Mas o fato é o seguinte, o que uma ala, esta ala inimiga do presidente Bolsonaro, esperava é que ele não tivesse apoio nenhum, mas ele tem e muito. Prestem atenção, por exemplo, no que falou o general Girão. O general Girão, que também é político. Ele disse hoje, após se encontrar com o presidente Bolsonaro, ele é deputado federal e general, que ele disse palavras que para muitos podem ter interpretação contundente. Ele disse, abre aspas, a hora da onça beber água. É chegado o momento da decisão. Com isso, reafirmo meu compromisso e lealdade ao nosso capitão. Ele depois também publicou no Twitter, com os devidos cumprimentos, entregamos ao presidente Jair Bolsonaro o símbolo maior da nossa história, da nossa trajetória militar e política. A hora da onça beber água. É chegado o momento da decisão. Com isso, reafirmo meu compromisso e lealdade com o presidente. Na quinta-feira, ao participar de evento com oficiais generais das Forças Armadas, o presidente tinha dito o seguinte: sempre teremos como lema a nossa bandeira verde e amarela e a nossa perfeita sintonia com os desejos da nossa população, e assim agiremos. Muito bem. O que significa a hora da onça beber água, ou então a hora da decisão? Bolsonaro já tem se referido a uma figura futebolística, o campo, as 4 linhas. Bem, num campo os jogos têm duração limitada. Começa, tem um meio, desenvolvimento e tem um fim. Pois é, parece que para quem joga nesse campo, seguindo as regras do jogo, estamos indo para um momento decisivo. E o momento decisivo exige, sim, uma tomada de posição muito forte por parte do presidente. Aliás, essa tomada de posição muito forte veio justamente antes de ontem, quando o Bolsonaro pediu que o caso Adélio fosse reaberto. Não é possível que um candidato à presidência seja alvo de uma tentativa de assassinato e nada se investigue, e nem o celular do homem que tentou matá-lo possa ser investigado. Não é possível. Não num país que quer ser sério. Imaginem se isso tivesse acontecido, por exemplo, na Suécia, na Dinamarca, nos Estados Unidos, no Japão. É claro que os mandantes já estariam todos atrás das grades, ainda que derrubassem gabinetes, presidência, república, ou seja lá o que for, porque é o certo a se fazer. No Brasil, tudo se esconde sob o manto das togas. Tudo o que não presta, tudo o que é contra a população. E parece isso também está no fim, ou pelo menos terá que ser tomada uma atitude, para o bem ou para o mal, mas o povo brasileiro não pode mais conviver num país onde o STF tomou para si todas as prerrogativas dos outros poderes. Ele faz as leis, ele interpreta as leis, ele executa as leis e manda prender jornalista, manda prender deputado, por exemplo. Assim não dá. Agora, uma interessante relação aqui entre Adélio Bispo e a fúria que tomou conta da esquerda nos últimos dias. Tem algo a ver? Pois é isso que queremos saber. Se for para fazer uma CPI do presidente da República que não roubou e não deixa roubar, é preciso, nesse país, fazer uma CPI de tudo. Começando, por exemplo, pela grande mídia, que recebeu rios de dinheiro de governos passados. Pois é, tem que ser feito sim uma CPI, se tiver que ser feita uma CPI do presidente da República, tem que ser feita uma CPI de tudo, a CPI de tudo. É um bom nome. Até depois.